Olá pessoal, meu nome é Carla Miguel, eu sou psicóloga, gestalt terapeuta e sou especialista em tratamento e prevenção do uso de substâncias psicoativas. Sendo assim, eu desenvolvi o programa Papo Cabeça, onde uma série de vídeos vai estar falando de diferentes drogas, que são as substâncias psicoativas, para trabalhar então com a prevenção através da conscientização. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem e compartilhem. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar então do que é a substância psicoativa, de como ela interfere no nosso organismo, e vamos falar um pouco da contextualização, já que a história da substância psicoativa vem em paralelo com a história da humanidade. Substâncias psicoativas, como o nome já diz, são substâncias que ativam, de alguma maneira, o sistema nervoso central. Elas podem ser depressoras, ou seja, elas reduzem a atividade cerebral, como é o caso do álcool. Elas podem ser estimulantes, que elas aceleram a atividade cerebral, como é o caso da cocaína, e elas podem ser perturbadoras. As pessoas, então, têm uma distorção da realidade, que é o caso da maconha, por exemplo. As substâncias psicoativas, elas, desde a primeira vez que a pessoa usa, elas atingem direto o centro do prazer, que é uma área no cérebro onde existe a dopamina, que é o neurotransmissor, que é responsável por essa sensação de prazer que a droga traz. Se a droga não trouxer esse prazer, vai ser difícil a pessoa repetir. Da população adulta que já usou alguma substância psicoativa, as pesquisas mostram que de 10 a 15% desenvolve dependência química. A pessoa depende daquela droga para continuar se relacionando com o mundo. E 50% desses que desenvolveram a dependência química devido ao uso de uma substância psicoativa, 50% desenvolve transtornos psiquiátricos. O interessante na hora do diagnóstico é saber se esse transtorno psiquiátrico ele veio por conta do uso da droga ou se ele é anterior, porque muitas pessoas usam as substâncias como automedicação. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela acaba usando uma droga que vai deixá-la mais calma e vice-versa. A história da humanidade, com a história das substâncias psicoativas, começa quando o homem se fixa à terra e começa a viver de plantação. O que acontece na plantação? Sobra a plantação para dar comida, da medicação, e as pessoas então começam a desenvolver substâncias psicoativas que dão prazer, são usadas em rituais, medicamentos, né? E assim vai. Data de 4000 a.C., o ópio. Data de 2000 a.C., a maconha, no Egito, por exemplo, né? Quadros de pessoas embriagadas no Egito, antes de Cristo, né? Então, assim, é bem antigo o uso. É importante que a gente saiba que conforme a história vai se desenvolvendo, esse uso vai mudando e vai mudando também a noção dos estudiosos, de quem trabalha com isso. Eu considero extremamente importante, mesmo que a pessoa não seja psicóloga, especialista, que a pessoa, se é psicóloga, se é um psiquiatra, que tenha conhecimento dos psicotrópicos, né, ou substâncias psicoativas. Porque elas podem matar. E é uma estatística que a gente não tem noção. E antes de qualquer... vou explicar por que a gente não tem noção. Por exemplo, um acidente de carro porque a pessoa estava alcoolizada. O motivo vai ser o acidente de carro e não o álcool. A pessoa que é alcoólatra, ela pode ter algum problema, por exemplo, no fígado. Mas aí ela morreu devido a um problema no fígado e não por causa do alcoolismo. E aí esses números são meio confusos por essa questão. O importante é que o profissional que se depara com uma pessoa que tem essa dificuldade, esse estado de dependência química, e que nem sempre vai falar para o profissional, é importante que a pessoa tenha conhecimento, saiba
da gravidade da situação e que consiga lidar com aquela pessoa que está na sua frente, né? De uma maneira não preconceituosa e sabendo lidar. E essa é a intenção dos vídeos. Eu espero que vocês gostem, que curtam, e a gente se vê no próximo vídeo.